Mais uma vez, os especialistas demonstram todo o seu desprezo pela humanidade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Uma bombástica pesquisa, desenvolvida pela Universidade de Oxford, chegou a uma conclusão impressionante. Na verdade, melhor seria dizer que a conclusão foi bastante previsível, dado o histórico ambientalista das autoridades europeias. Basicamente, o que os especialistas descobriram foi que a chave para que o aquecimento global seja reduzido é a humanidade consumir menos carne. Pois é, pode ir dando adeus para o seu amado churrasco. De acordo com essa pesquisa, realizada apenas no âmbito do Reino Unido, se os britânicos comessem menos carne, a redução nas emissões de gases de efeito estufa seria equivalente a tirar 8 milhões de carros de circulação no país. O estudo foi desenvolvido pelo projeto Livestock Environment and People, o LEAP. Ao todo, 55 mil pessoas foram entrevistadas a respeito de seus hábitos alimentares. Os entrevistados foram divididos em 5 grupos: os que consomem muita carne, 100 gramas por dia; os que consomem pouca carne, até 50 gramas por dia; os pescetarianos, que não comem carne exceto peixes e frutos do mar; vegetarianos e veganos. A partir daí, os pesquisadores mensuraram a quantidade de gases de efeito estufa que são gerados para que os hábitos alimentares dos entrevistados sejam atendidos. Assim, eles puderam montar seus dados alarmistas para atender à sua agenda climática. Segundo o que foi apurado no estudo, uma pessoa que possui um alto teor de consumo de carne produz 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma pessoa vegana, 10 quilos por dia contra 2,5 kg por parte dos veganos. Já uma pessoa com um teor baixo de consumo de carne tem uma produção de CO2 equivalente à metade disso, 5 quilos por dia. Ou seja, de acordo com o que foi avaliado pelos pesquisadores, a mera redução no consumo de carne seria suficiente para se obter um resultado considerável. Nas palavras de Peter Scarborough, professor da Universidade de Oxford, responsável por liderar a pesquisa, você não precisa erradicar completamente a carne da sua dieta. Veja como eles são bonzinhos. Melhor seria se ele mandasse a real e dissesse algo como: você não vai comer carne, mas vai ser feliz. O critério da emissão de gases de efeito estufa não foi o único avaliado pelos especialistas. Eles também calcularam a quantidade de terra necessária para alimentar as pessoas com esses variados hábitos de consumo. A conclusão obtida pelos estudos foi de que uma pessoa com alto consumo de carne gasta 4 vezes mais terra para ter seus alimentos produzidos do que um vegano. Ainda foram analisados outros critérios, como o uso da água, poluição da água e perda de espécies, com base no consumo dos entrevistados. É desnecessário dizer a quais conclusões os especialistas chegaram nesses quesitos. É claro que esse bombástico estudo casa muito bem com diversas pesquisas que vêm sendo divulgadas nesse mesmo sentido. Por exemplo, em 2021 foi publicado na revista Nature Food um estudo afirmando que 1/3 de todas as emissões globais de gases de efeito estufa se devem à produção alimentar. Foi com base nesse tipo de estudo que o Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, o DEFRAT, na sigla em inglês, do Reino Unido, pediu que o consumo de carne fosse reduzido em 30% até 2032, para que o país atingisse sua meta ambiental. Essa meta, no caso, significa ter uma emissão líquida zero de gases de efeito estufa. Susan Jebb, chefe da FSA, a Anvisa do Reino Unido, afirmou que no país ainda não é aceito que estamos comendo uma quantidade de carne inconsistente com nossas metas ambientais. Obviamente, nem todo mundo concorda com essa abordagem. Nick Allen, CEO de uma empresa produtora de carne no Reino Unido, por exemplo, levantou um ponto interessante. Segundo o executivo, esse tipo de pesquisa considera apenas as emissões causadas pela pecuária, mas não leva em conta, por exemplo,
exemplo, quanto carbono é absorvido pelas pastagens, cercas e outras estruturas vegetais. Especialistas ecoterroristas discordam, mas a discussão deveria sim dar mais espaço para esses argumentos pró-pecuária. Além disso, existem várias outras questões importantes que, por algum motivo, são sempre deixadas de lado pelos ambientalistas. Quais seriam os impactos de uma mudança alimentar tão drástica na população humana? Sabe-se que nossa espécie evoluiu e se adaptou tanto para comer vegetais quanto para ingerir carne. Será que essa redução considerável no consumo de proteína animal, ou mesmo seu completo fim, não teriam impactos negativos para a nossa saúde? Será que o organismo humano se desenvolveu mesmo para ser vegano? A realidade, contudo, é que coisas triviais como fatos e a verdade em si não importam para esse tipo de gente. Eles partem de pressupostos, de respostas fabricadas que visam atender a determinados objetivos. A partir dessas respostas, eles criam as perguntas e os estudos que irão apontá-las. Não se trata de ciência real, não se trata de busca pela verdade, por conhecer a natureza, porque quem faz isso acaba encontrando resultados muito diferentes do que a grande mídia apresenta. Trata-se apenas de aumentar o poder do establishment. Para dar um verniz de legitimidade para os dados apresentados, os especialistas vão proferir vaticínios apocalípticos. Se não fizermos nada até 2030, o mundo vai acabar. Em 2023, não haverá mais uma mísera geleira no Ártico e os oceanos vão subir 20 metros. A ideia é aterrorizar a população para torná-la dócil aos poderes políticos. E como essa gente não tem vergonha na cara, eles parecem não se importar quando suas profecias catastróficas são frustradas uma a uma pela realidade. Esqueça o CO2. Nós somos o carbono que eles querem eliminar. Quando esse tipo de pesquisa alarmista é apresentada, logo diversas vozes políticas aparecem para dizer: precisamos fazer algo para salvar o planeta. Também pudera, essas pesquisas são feitas para se transformar em palanque de políticos. E a solução proposta é sempre a mesma. Deem mais poder e dinheiro para os governantes, eles vão resolver o problema. Como forma de combater o aquecimento global, as mudanças climáticas ou qualquer outro nome que eles escolham, os políticos vão prejudicar gravemente a sua vida. Tudo, é claro, com o aval da ciência aprovada pelo Estado. Em tudo eles querem interferir. Qual carro você vai poder dirigir e quando e se vai poder usá-lo? Quantos banhos você toma por dia? O plástico que você utiliza e agora os alimentos que você consome. Há algum tempo, as vacas foram eleitas como as grandes vilãs do aquecimento global. Não importa o fato de que a produção eficiente de carne tenha tirado centenas de milhões de pessoas da fome. Essa gente não gosta mesmo do ser humano. Alguns mais emocionados vão afirmar, inclusive, que devemos substituir a carne de boi e de porco por insetos, uma saborosa e nutritiva fonte de proteínas. Certamente não vai faltar filé mignon, foie gras e bife ancho na mesa dos políticos. É que essas regras só valem para nós, os meros mortais. A verdade é que combater a agricultura e a pecuária por conta do suposto aquecimento global é ser contra o ser humano. Foi a produção alimentícia de alta eficiência de que hoje dispomos que tirou a humanidade da mais profunda miséria e inaugurou a atual era da abundância. Se esse padrão produtivo for destruído, veremos bilhões de pessoas atiradas mais uma vez à fome, principalmente crianças de países do terceiro mundo. Não é possível discutir qualquer coisa nesse sentido sem se levar em conta o prejuízo humano que uma alteração na produção de alimentos traria. Portanto, há que se desconfiar desse tipo de pesquisa produzida pela Universidade de Oxford, porque ela parece ser muito conveniente para as políticas ambientalistas. Quando a ciência entra no terreno nebuloso da política, ela sacrifica sua própria legitimidade. Quando as conclusões de pesquisas acadêmicas apresentam como solução para
para os problemas, mas poder para os políticos é porque elas já se corromperam há muito tempo. Certamente podemos aguardar mais pesquisas do tipo, porque o Estado precisa de seu braço intelectual, a saber, a ciência comprada a peso de ouro para justificar seus atos. Enquanto a próxima pesquisa não é divulgada, porém, vou aproveitar para acender a churrasqueira e assar uma carninha, porque essa história até me deu fome. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!